Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar a minha fala agradecendo ao presidente Luiz Maurílio Moretti por ceder esse espaço para a gente poder estar conversando hoje, nesse dia tão importante, especial. Antes de dar início ao evento de hoje, eu quero agradecer a presença de todos, em especial a disponibilidade da nossa palestrante, a professora doutora Juliana Cristina Borcá. Eu fui designado para essa função de procurador especial da mulher na Câmara Municipal de Jaú, que é constituída por um homem pelo período de 1 ano, em situações excepcionais, como a que estamos vivenciando, onde a Câmara, infelizmente, não tem uma representante mulher. É uma situação que, sinceramente, eu espero que mude nas próximas eleições. A Procuradoria Especial da Mulher, ela protege o direito da participação mais efetiva das mulheres nas atividades da Câmara, bem como garante maior representatividade no Legislativo, e é grande essa responsabilidade que eu tenho, e eu vou buscar cumprir ao longo deste ano. Junto com o meu assessor Joy, que me auxiliou bastante na organização desse evento, sabendo da importância de se trabalhar alguns assuntos, e tendo a oportunidade nesta data, estamos oferecendo essa palestra para todos aqui da Câmara, para que a gente tenha acesso a informações importantes sobre a garantia e busca de direitos pela igualdade. A nossa palestrante, a doutora e mestra em Sistema Constitucional de Garantias de Direitos pela Instituição Toledo de Ensino, advoga nas áreas de Direito Criminal, Direito da Família e Tutela das Minorias e Grupos Vulneráveis. É secretária-geral da subseção da OAB de Lençóis Paulista, professora de Direito Penal e Processual Penal em diversas faculdades da nossa região. Nós estamos acompanhando algumas situações que nos levou a reforçar o trabalho de conscientização e reafirmação da mulher na garantia dos seus direitos, especialmente através dessa palestra que vai focar no ambiente profissional. Aproveito aqui para confirmar o meu compromisso de atuar em defesa das mulheres, me coloco à disposição de todas e todos para ajudar de forma que for possível, da forma que for possível, em toda e qualquer situação, e que esse Dia da Mulher seja a reafirmação, a consolidação do que já foi conquistado e de muita determinação na luta pela garantia da igualdade dos direitos. Sem mais delongas, já falei até demais aqui, né? Me deixaram sem o cronômetro. Eu passo a palavra para a professora doutora Juliana Cristina, que palestrará sobre a violência de gênero no âmbito institucional. Um bom dia a todos. Eu agradeço novamente aí a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Jaú pelo convite. Com muita alegria que eu estou aqui no dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, para falar de uma temática tão sensível que é a violência institucional de gênero, que infelizmente ainda permeia os ambientes públicos, e é por isso que nós temos que sempre agradecer a essas oportunidades, como a de hoje, onde nós podemos dar um pouco de representatividade, um pouco de voz às mulheres, a esses ambientes públicos, né? E é sempre muito honroso para nós, que nem quando a gente fala de uma Procuradoria Especial da Mulher, hoje nós temos aí um representante do sexo masculino, e né, dando vozes às mulheres, e numa fala tão bonita, dizendo que realmente que espere que o cenário mude, que tenha uma mulher também na Procuradoria. Isso é muito importante porque nós precisamos viver neste ambiente igualitário, porque quando a gente fala em seres humanos, nós somos diversos e evidentemente que as opiniões diferentes é que nos trazem a um debate saudável, né? Isso já nos leva nós iniciarmos a nossa, não vou nem dizer palestra, a nossa reflexão sobre esse assunto de hoje em dia, ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E esse artigo complementa ainda no seu inciso 1º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. E no inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É um artigo clássico e muito utilizado, né, na frase temática, não, todos somos iguais perante a lei, não é?
Isso nos passa uma sensação de que, olha, não existe discriminações entre homens e mulheres. Né? Hoje nós temos aí um acesso permitido a homens e mulheres ao mercado de trabalho, ao espaço público. Porém, quando a gente fala nessa questão de todos serem iguais perante a lei, nós sempre estamos tratando de uma igualdade meramente formal. Não basta que sejamos todos iguais perante a lei, porque como seres humanos diversos que somos, nós somos diferentes. Então, para exercermos um acesso igualitário, nós precisamos ser tratados como diferentes. E quando a gente fala em mulher, existem peculiaridades da mulher que é diferente da questão quando a gente fala de homens. Então, para a mulher ter um acesso amplo e igualitário, algumas políticas públicas precisam ser feitas para a mulher, como algumas leis precisam ser tratadas especificamente para mulheres. Porque hoje a mulher, embora numericamente, né, nós somos em maioria no mundo, né, hoje nós temos mais mulheres do que homens, infelizmente a mulher ela ainda é tida como uma minoria ou como um grupo vulnerável, porque nós não ocupamos ainda o espaço público da forma que é ocupada pelos homens. Isso não faz de nós estarmos aqui hoje utilizando um discurso vitimista, né? Olha, o acesso está aí, né? As mulheres podem. Mas basta a gente olhar, quando a gente fala sobre mulher como uma questão de minoria e grupo vulnerável, basta nós olharmos para as nossas estatísticas. Basta nós olharmos para quanto mulheres estão na política. Embora hoje a mulher possa ser votada, é evidente que ela não tem o mesmo acesso e representatividade ainda como os homens. Basta a gente olhar para os nossos tribunais superiores, STJ, STF, para a gente ver que nos espaços de poder, a mulher ainda é minoria. Então, como pensar em lei para as mulheres, não tendo mulheres ali também tendo vozes? Graças a Deus, nós vivemos também hoje em um mundo em que os homens compraram também essa luta, né? Muitos dos homens da luta como mulher, como hoje nós estamos aqui nesse espaço, graças a essas oportunidades. Porém, precisamos mais do que isso, como começar a numericamente igualar essas situações. Então, porque quando a gente fala em gênero mulher, principalmente hoje, que aí o debate da nossa palestra ele é violência institucional relacionada ao gênero, porque quando a gente fala em gênero, existe uma construção social da mulher. Quando eu falo gênero mulher, eu não estou falando só da mulher ter nascido nessa questão do sexo feminino mulher, porque por muitas vezes o fato da mulher só ter nascido mulher já tornou ela ao longo dos anos destituída de poder, porque até pouco tempo atrás nós mulheres éramos consideradas, inclusive, relativamente incapazes de exercer atos da vida civil. Tudo que nós precisávamos para exercer na vida civil, nós precisávamos da autorização ou do nosso cônjuge ou do nosso pai, porque era como se nós fossemos realmente intelectualmente inferiores, porque o fato de ter nascido mulher e termos diferenças biológicas inegáveis não nos torna menos capazes de estar ocupando cargos de poder ou exercendo certas profissões. Né? O fato de hoje eu ser uma professora, ser uma advogada, entendeu? O sexo feminino não me tolhe dessas situações, porém, a violência institucional ainda me veda o acesso a certos espaços, a certos poderes, justamente, às vezes, até por um viés de medo e intimidação que servidores públicos, por abuso de poder, ainda causam contra algumas mulheres. Então, sempre quando nós falamos em questão de mulher, eu gosto de trazer uma estatística que é do Relatório Global de Desigualdade de Gênero do Fórum Econômico Mundial de 2017, ou seja, super recente, mundial, tá? Então não estamos falando só de Brasil, que estatisticamente faltam 170 anos para colocar a mulher em altos cargos de poder.
Então, embora nós hoje temos acesso ao espaço público, somos totalmente minoria ainda com relação a cargos de poder, e falta 70 anos para estarmos em um espaço igualitário. E isso é muito ruim para nós, não só para nós mulheres, para nós como sociedade, porque nós estamos calando vozes que podem contribuir para nós em âmbito social, em âmbito nosso como ser humanos. Quando nós damos uma diversidade de vozes às pessoas no poder, nas tomadas das decisões, evidentemente nós tomamos decisões mais igualitárias, decisões vistas por novos pontos de vistas. Então, essa diversificação é o que faz a diferença do crescimento da sociedade. Então, termos mais mulheres nesses espaços, com certeza, amplia o nosso âmbito de sabedoria e o nosso âmbito de humanidade. E o que é a violência institucional propriamente dita? Que nós temos, né, que ter consciência que quando a gente fala em violência, nós temos uma definição da OMS que fala que é o uso intencional da força ou poder que resulte em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Ou seja, aqui é quando uma pessoa ela utiliza intencionalmente da força dela, seja física ou psicológica, para submeter uma outra pessoa a um dano, tá? A um dano. E quando a gente fala em violência institucional, esse dano, ele é das maioria das vezes de privações de ordem psicológica e ordem social. Não que nós não temos violência institucional de forma física, nós temos, mas ela é a maioria das vezes de ordem social, psicológica e também moral. E o que é isso? É quando nós temos servidores públicos, tá, que praticam violências contra essas vítimas simplesmente pela condição de gênero. Situações como os servidores públicos não admitir que uma mulher possa trabalhar competentemente quanto um homem, o fato de usar palavras pejorativas a uma mulher e naturalizar isso no ambiente de trabalho, ao julgar uma mulher não só pelo conhecimento dela, mas por atributos físicos, ou seja, não dar aquele acesso, ou também simplesmente pedir em troca de manutenção daquela mulher no cargo, ou manutenção, ou até mesmo dar o cargo em troca de favores que causam assédio moral ou assédio sexual. Isso tudo é importante termos o conhecimento, porque hoje são condutas que elas são, inclusive, criminalizadas, tá? Inclusive, simplesmente palavras, gestos pejorativos utilizados num ambiente de servidores públicos torna essa situação criminosa. Então, quando a gente fala em violência institucional, sempre o sujeito ativo, ou seja, o praticante do crime, ele é um servidor público. Então, por isso é importante estar discutindo essa temática. E este servidor público, como sujeito do crime, pode ser um homem ou uma mulher, tá? Mulheres também praticam violência institucional contra outras mulheres, tá? Em razão do gênero. Então, esse debate, ele envolve a todos, ok? Então, isso é importante. E a lei de abuso de autoridade, ela considera, inclusive, a violência institucional um abuso de autoridade. Essa lei entrou em vigor em 2020, é uma lei de 2019, e ela traz no artigo 15A, só que esse artigo ele ainda ingressou na lei após o advento da lei, que ele fala que é crime de violência institucional, considerado abuso de autoridade, você submeter uma vítima de uma infração penal ou uma testemunha de um crime a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que alega reviver sem estrita necessidade essa violência. Então, a mulher já passou por uma situação de violência e, por muitas vezes, ela é revitimizada, ela é cobrada a ser ouvida várias vezes sobre aquele assunto, narrar várias vezes aquela situação de violência. Então, imagine os senhores aí recebem uma denúncia de uma mulher que está sofrendo uma violência institucional no âmbito do trabalho. E ela conta, e às vezes pode isso envolver um favorecimento sexual, um favorecimento moral. E fazer ela repetir várias vezes essa situação de violência, que já causa uma dor e um constrangimento, ter que falar isso o tempo todo, isso pode caracterizar violência institucional. Como outras atitudes
como a perseguição em âmbito institucional, de uma mulher ser perseguida, intimidada, a mudar de posição, a mudar de cargo. Isso pode vir a caracterizar o próprio crime de perseguição, que é o crime de stalking previsto no Código Penal, além do próprio crime de violência psicológica, que hoje também é previsto. Aquela violência que, com um abuso de poder feito pelo funcionário público, ele causa um impacto naquela mulher de, olha, você nunca vai ter a inteligência suficiente para ocupar esse cargo, ou nunca vai ser te dado voz dessa forma, ou se às vezes a mulher tem que se submeter a algum espaço que seja mais ocupado por homens, ela sofrer, ser proferido a ela palavras pejorativas, que a gente chama às vezes até de cantadas necessárias, tudo isso hoje é criminalizado. E eu digo, infelizmente é criminalizado, porque se a gente realmente vivesse numa sociedade igualitária, isso sequer precisaria ser criminalizado, porque trata de normas de boa conduta, né? Nós não precisaríamos estar colocando na lei o tempo todo esse tipo de situação. Porém, como nós ainda somos minoria e grupo vulnerável, trata-se de um grupo destituído de poder, simplesmente por ser do sexo oposto, ainda é necessário esse tipo de política, ainda é necessário este debate. Por isso, o Dia Internacional da Mulher não é um dia só de recebermos flores, não, nós queremos justamente ter o acesso e participar de decisões que envolvem não somente a mulher, mas de decisões que envolvem a sociedade. Mas para isso nós precisamos de espaço, e esse espaço é cedido quando nós deixamos de praticar a violência institucional. Porque a maioria das situações de violência cometidas em âmbito institucional contra a mulher começou justamente quando a mulher deixou o âmbito privado para entrar no âmbito público, porque antes a mulher ela era confinada ao espaço privado, ela era confinada ao lar, ao cuidados dos filhos, não que isso não seja maravilhoso, também exercemos no dia de hoje, mas a partir do momento que a mulher ingressou no espaço público, surgiu-se aquela mentalidade de quê? De causar até um terrorismo na mulher, né? Olha, se você for vítima de uma violência aqui, também ninguém mandou você sair de casa, em casa é um espaço seguro, por que você está trabalhando à noite, por que você está envolvida aqui numa situação que só envolve homens, envolve violência, envolve você ter que falar mais alto, envolve você ter que se impor. Então, como se todas as violências que são institucionais contra mulheres fosse culpa da mulher ter saído do ambiente privado para estar ocupando espaço público. E hoje, né, nós estamos numa situação de que a mulher é, inclusive, um dos salários determinantes dentro de uma família, né? Precisa-se justamente do salário daquela mulher, que às vezes ela está tendo uma jornada onde que ela tem que ter o espaço privado ou espaço público, e além de tudo não ocupa tomadas de decisões, né? Nós ainda temos a maioria das leis sendo criadas por homens que ocupam esses cargos de poder. Então, por isso, essa necessidade ainda da criminalização. E aí, como eu citei também na palestra anterior, tudo isso, senhores, ele vem de um contexto legislativo que permitia a mulher ser vítima dessas violências institucionais. Porque a mulher só foi ter o direito a voto e ser votada em 1946, antes nós sequer poderíamos votar ou ser votadas. Então, hoje nós temos esse número pequeno de mulheres nas políticas justamente porque temos essa situação pesada, né? A lei do divórcio também é só de 1977, e mesmo assim, quando havia um divórcio, o estigma da mulher divorciada era sempre prejudicial a ela e não ao homem. Era a mulher, que hoje usávamos até o termo pejorativo, desquitada. A mulher, somente a partir de 1962, que passou de deixar de ter autorização do marido para trabalhar fora. Quando a mulher começou a trabalhar fora, precisava da autorização, né? Precisava de autorização para receber herança, para vender imóveis e até mesmo para viajar. Ou seja, colocava a mulher numa situação realmente relativamente incapaz, como se ela não tivesse capacidade de tomar certas decisões. E isso é muito ruim para nós, como eu digo, como sociedade, tá? Porque nós precisamos dessas vozes. A legislação penal, então, por muitas vezes, né, vou citar até um exemplo diferente que eu não citei na outra palestra, mas por muitas vezes a mulher poderia até ser morta, que existia
teses dentro do direito penal que defendiam os homens em detrimento da mulher, que é, por exemplo, a tese de legítima defesa da honra. Tá? Que se, por exemplo, se a mulher traísse o marido, ele poderia, mesmo se ele suspeitasse, não fosse comprovado, matar a mulher que ele tinha uma tese de defesa. E o inverso não era verdadeiro, né? Se isso acontecesse, ao contrário, não era verdadeiro, né? O que é, assim, um total despautério dentro da própria questão legislativa. E conquistas como leis de violência contra a mulher, como a Maria da Penha, é uma lei de 2006, e o feminicídio de 2015, são leis muito recentes. E lembrando sempre que a Lei Maria da Penha, ela não trata somente de violência física, ela trata da violência patrimonial, moral, psicológica e sexual, e inclusive a violência moral e sexual são as mais cometidas em âmbito institucional, que é o que nos traz aí a estar falando sobre a palestra de hoje, ok? E não há como a gente falar também sobre violência institucional, que nós estamos falando de violência cometida em âmbito público por servidores públicos, com relação à violência política. A violência política é justamente situações que a mulher é submetida dentro do âmbito político a ser cerceada ao seu direito de voz, ok? Então, motivações para causar a violência política normalmente são partidárias, ideológicas, envolvem embates econômicos. Quando a gente fala da mulher negra, ela é infinitivamente vítima ainda maior em relação à violência institucional e violência política. E embora a questão da violência política ela já sempre estar prevista, né, como proibida em Constituição, no Código Penal e legislação, e na Convenção de Belém do Pará, que é uma convenção que defende os direitos da mulher no Brasil, hoje também, né, em 2021, foi criada uma lei, tá, para falar sobre esta violência política contra a mulher, que é a Lei 14.092 de 2021. E essa lei ela foi criada para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, e ela mudou, ok, o Código Eleitoral, alguns artigos, evidentemente, do Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos e as leis das eleições. Para quê? Para dispor sobre situações que são consideradas criminosas, como a divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período eleitoral, para criminalizar a violência política contra a mulher, e também foram criadas algumas políticas públicas para assegurar a participação da mulher em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Ou seja, isso nos leva a ver que só a previsão constitucional não foi suficiente. Nós precisamos criar uma lei específica para assegurar esses direitos. Tá? Vou ler alguns artigos, porque seria muito interessante estudarmos a lei inteira, mas não temos tempo hábil para isso. Mas o artigo 3º, ele explica exatamente o que é a violência política contra a mulher, que fala que considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Então, qualquer forma de vedar o acesso a um direito político a uma mulher já é considerado uma violência política, ok? E aí ela vem, inclusive, podendo ser criminalizada no artigo 326b, que é crime de 1 a 4 anos de multa, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, a sua cor, raça, etnia, ou com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho do mandato eletivo. Então isso já é uma conduta criminosa, além dela ter um aumento de pena se essa mulher for gestante, maior de 60 anos, ou pessoa com deficiência. Então, são situações já criminalizáveis. E também gostaria, né, já finalizando aqui o tempo que eu tenho com os senhores, de dizer que existem canais para nós denunciarmos a violência institucional quando ela estiver acontecendo. Então, se os senhores souberem de mulheres que estão sendo vítimas dessa situação, por favor, denunciem, por favor, às vezes até mesmo orientem, porque às vezes a própria mulher não sabe que ela está sofrendo uma violência. Isso é tão naturalizado no âmbito institucional que às vezes a própria mulher
acha que faz parte dela ter que aceitar um assédio moral para ela se manter no cargo, né, ou para ela conseguir um cargo. Então, esse canal de denúncias, que é um 180, ele está justamente para isso. Porém, evidentemente, se for uma situação de flagrante, um crime, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal, nós podemos ligar, inclusive, direto para o 190, que é um atendimento mais emergencial. Mas também temos o Ministério Público, que podemos entrar em contato, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tá? O Disque Direitos Humanos é o Disque 100. E a questão da violência institucional, eu concluo como um chamado a nós a não só termos medo de incidir em algum crime de violência institucional. O debate, essa reflexão, nos leva a fomentar o quê? Essa violência, infelizmente, ainda existe, ela é naturalizada em um ambiente de servidores públicos que agem dessa forma, de uma violência institucionalizada por abuso de poder. A palavra mágica é sempre um abuso de poder ali diante da situação, e ela precisa ser combatida justamente para nós podermos buscar um acesso mais igualitário para as mulheres em poderes de decisão. Né, costumo dizer que aqui, como OAB, que sou advogada, hoje ainda, embora somos um grande número de advogados, somos poucas ainda em espaços de poder. Nós estamos tendo agora, no estado de São Paulo, a primeira presidenta da OAB. Foi um espaço onde presidentes da OAB sempre eram do sexo masculino. E é muito importante essa representatividade. E no espaço público não é diferente. Precisamos ter essa diversidade de opiniões, como precisamos também de, no judiciário, ter mais mulheres. E quando nós falamos em feminista, podemos ter homens e mulheres feministas, porque feminista é acreditar na igualdade política, social e econômica do sexo, é acreditar na igualdade do ser humano, e não numa superioridade, né, entre o sexo e o outro, é simplesmente numa igualdade, e que as estatísticas mostram que a nível de poder, a nível de decisões e de mando, mulheres ainda são minorias, embora em quantidade, numericamente, possamos ser a maioria. Eu agradeço, então, aí imensamente a atenção dos senhores, ter despendido uma parte do seu tempo para estar me ouvindo e estar aqui refletindo comigo essa temática muito importante, e espero que nós levamos adiante aí essas vozes por muito tempo silenciadas. Um grande abraço aí, fico à disposição. Doutora Juliana, eu que agradeço, nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua explanação e todos esses esclarecimentos que a senhora passou para a gente aqui. Acredito que foi muito bom, no mínimo bom, foi proveitoso demais esse tempo que nós pudemos conversar aqui, a senhora passar todas essas informações. Agradeço a todos e todas que estão presentes aqui e encerro essa nossa conversa, esse nosso momento de reflexão sobre esse tema tão importante.